Boa tarde! Hoje o Estúdio C vai te levar a uma viagem pela história da RPC, pela história da televisão no Paraná. Vamos embarcar numa máquina do tempo direto para a década de 60. Ano em que a primeira transmissão do então Canal 12 foi feita. Em todos esses 60 anos de programação, uma coisa é certa: estamos escrevendo muitas histórias e compartilhando com os paranaenses os assuntos mais relevantes de todas as décadas. Já foi provado que se todas as crianças vacinadas. Diretas já. O movimento popular ativamente agitando a doença. 27 ônibus biarticulados fazem o transporte de sangue. Os amigos virtuais não são de tão longe. A primeira universidade do Brasil. Boa tarde, Paraná! Boa tarde, plateia linda! Curitiba foi uma das principais capitais para o desenvolvimento do aparelho televisivo. E foi bem aqui onde eu estou que aconteceu a primeira transmissão do estado. Nessa vitrine da antiga loja Tarobá, em 17 de julho de 1954. Vamos entender melhor como foi essa transmissão. Chegamos no Museu da Imagem e do Som do Paraná, nesse prédio que inclusive já foi sede do governo do estado. O museu foi criado em 1969, com o intuito de preservar e conservar a memória do audiovisual do Paraná. É o segundo Museu da Imagem e do Som mais antigo do Brasil. Lá dentro, com certeza, tem um acervo que vai nos ajudar a contar a história da TV no Paraná e também dos 60 anos da RPC. Vamos conferir. E quem vai nos guiar nesse passeio é o José Luiz de Carvalho, que coordena o acervo aqui do museu e sabe tudo sobre a história da televisão aqui no estado, né, Zé Luiz? Isso, eu já estou há alguns anos aqui coordenando o acervo do Museu da Imagem e do Som e nós temos muita coisa bonita e muita informação sobre a televisão no Paraná aqui no MIS. O Zé Luiz é historiador, geógrafo, está há 30 anos envolvido aí com a cultura do estado e vai nos contar algumas curiosidades bem interessantes sobre a chegada da televisão e da TV paranaense aqui em Curitiba. Olha, gente, estamos chegando então na sala de exposição aqui do Museu da Imagem e do Som do Paraná. Muitos equipamentos interessantes, estou impressionado aqui, Zé Luiz, porque tem um projetor, por exemplo, que é de 1953. A primeira transmissão de TV aqui em Curitiba foi em 1954, ou seja, antecede a primeira transmissão, mas a primeira transmissão em São Paulo já acontecia lá em 1950, né? Foram alguns anos depois que chegou aqui no Paraná. 4 anos depois chega aqui no Paraná, mas um período bem curto, logo em seguida, né? E aqui no museu nós temos diversos exemplares de televisores da época, televisores mais recentes, mas também temos aqui projetores. Isso aqui o pessoal utilizava para exibir o quê? Porque antecedeu a televisão. Eram filmes, eram gravações? O cinema antecede a televisão, né? A televisão ela sucede, ela é uma sucedânea do rádio, né? Olha só que legal, porque os cinemas nessa época aí, na década de 50, também era o maior sucesso em Curitiba. Sim. Eram cinemas gigantescos ali no centro da cidade, onde as pessoas tiravam um dia para ir lá e assistir um filme. A Cinelândia curitibana, que os pesquisadores chamam, né? Que se chama em Curitiba, era ali, era aquela região. Muito legal coincidir, né? A região onde era a Cinelândia curitibana com a região onde aconteceu a primeira transmissão de TV. Eu acho que ali, aquela região de Curitiba, ela tem tudo a ver com o audiovisual na história do Paraná, a história do audiovisual no Paraná. Porque ali depois também que vai surgir a Rede Paranaense, o Edifício Ásia, depois do Edifício Tijucas, né, em 1960. Então, tá tudo ali, né? Ali é a raiz da história do audiovisual e da televisão no Paraná. Tanto o Edifício Asa quanto o Tijucas eram edifícios normais, não eram feitos para abrigar um estúdio de televisão, eram residenciais ou pequenas salas comerciais, onde as pessoas
levava uma vida normal. E de repente, com a chegada da televisão, foi instalado um estúdio ali de maneira improvisada. Que transmitia para a cidade inteira um conteúdo muito relevante. Tudo ao vivo. Tudo ao vivo, tudo ao vivo. Regis Cardoso, Milton Ribeiro, Ferreira da Silva, Luiz Mazei. Modelos de TV de todas as décadas, televisores gigantescos e preto e branco e fitas antigas são alguns dos itens inusitados que encontramos no MIS. Mas já já eu te mostro. Antes, vamos conversar com alguns dos pioneiros da televisão no Paraná. Muitos deles guardam histórias bem curiosas. Agora eu vou conversar com o Acil Stupari, que ele que é radialista, sonoplasta e cinegrafista e viu bem de pertinho o surgimento da TV no Paraná. Além disso, ele tem um trabalho todo para manter viva a memória da história do rádio e da TV no nosso estado. Tudo beleza, Acil? Queria saber, de cara já, qual foi a primeira transmissão que você viu acontecendo aqui no Paraná? Eu iniciei praticamente a minha vida inteira do rádio, trabalhando na época então para o então Dr. Najib Shed, na sua rádio emissora paranaense. Quando ele resolveu, em 59, instalar a televisão, que entrou no ar como Canal 5 em caráter experimental. Nessa época, um fato curioso, Léo, foi a primeira transmissão que foi feita de um musical com a cantora Claudete Baroni. Só que eles tinham um grave problema. Eles tinham um transmissor de imagem, que eles compraram lá em Belo Horizonte, mas não tinham um transmissor de áudio. Então podiam transmitir a imagem, mas não tinha como ouvir o que estava acontecendo. Então era um musical sem áudio. Exatamente. Só que aí o Otto Lenning, que era um alemão, que era o técnico de confiança do Najib Shed, disse assim, mas então faz o seguinte, vamos transmitir o áudio pela Rádio Curitibana, que era uma das emissoras do Najib na época. Embora fosse uma coisa bastante esquisita, imagine você vendo televisão com rádio em cima, sintonizado na Rádio Curitibana para poder ouvir o áudio, né? E o que você estava fazendo lá, seu Acil? Você morava perto? Você já trabalhava na rádio? Qual era a sua relação com aquele edifício? Minha mãe era zeladora do prédio do edifício Marisa, do Najib Shed, e cuidava do prédio. Nós morávamos no primeiro andar, do lado oposto onde foi instalada a televisão. A televisão foi instalada num auditório que o Najib Shed desativou, tirou as poltronas e transformou aquilo num grande estúdio de televisão. Pois é, depois dessa exibição experimental, o estúdio mudou para o edifício Tijucas, em frente à Boca Maldita, onde foram inaugurados oficialmente os estúdios do Canal 12 em 1960. E a Dai já visitou o local com um antigo âncora da TV. Gente, eu estou aqui com a lenda da televisão brasileira porque ele participou do início da TV paranaense. Olha que bacana, ele escreveu um livro para nos contar os primeiros passos. Lembra com saudades de amor? Quando tudo era ao vivo, quando você não podia nem errar. Você lembra com saudades? Não podia errar, não podia errar. Era difícil, muito difícil. Mas era bom. Era cada dia, cada hora, cada momento, cada segundo era um desafio. Você tinha que fazer bem feito, não podia errar, não podia passar do tempo. Era tudo cronometrado. E outra pessoa que tem muita experiência, lembra bem dessa fase experimental da televisão aqui no Paraná, é o Moacir Gouveia. Ele foi um dos primeiros âncoras de telejornalismo do Paraná. E olha só que curiosa essa história. O primeiro rosto que apareceu em uma transmissão de TV aqui no nosso estado foi o dele. Ô Moacir, conta pra mim, como é que foi essa história? Como que foi esse dia aí? Você ficou nervoso quando precisou aparecer na TV pela primeira vez? Sinceramente, não. Nós estávamos numa fase de experiências. Nós estávamos, na verdade, como crianças brincando com um objeto novo. Enfim, era o início de tudo. E nós recriamos essa primeira cena do Moacir na TV, ó. Desse jeitinho que você tá vendo aí, ó. A câmera saía do globo que estava girando e ia até o rosto do Moacir. O primeiro rosto que apareceu na TV no Paraná.
E como que era na época a construção, assim? Porque era tudo ao vivo, né? Então vocês decoravam os textos, as notícias? Você não tinha o teleprompter, por exemplo, para se socorrer, né? Você tinha que saber o texto mesmo, tinha que saber o conteúdo do texto e você tinha que, enfim, falar sobre o assunto que fosse. Bom, imagino que várias notícias devem ter marcado toda a trajetória e a tua carreira, né, Moacir? Mas qual delas, se o senhor pudesse escolher, qual delas foi a mais marcante? Foi quando houve o acontecimento, quando aconteceu a Revolução Cubana. Era ao vivo, a gente nem tem isso gravado, nem tem esse material. Então eu vou pedir pro senhor contar, né? Dar essa notícia novamente agora em 2020. Como seria, Moacir? Repórter paranaense revela a verdadeira face da Revolução Cubana. Se fosse para o senhor dar uma notícia que te deixasse muito feliz, muito alegre em 2020, qual notícia o senhor gostaria de contar aí para o Paranazão? No dia 1º de novembro de 2020, a população de Curitiba é convocada para vacinação em massa do Covid-19. Essa seria a minha notícia também. Vamos torcer, né, Camila? Se você está acostumado a assistir nossos programas na sua TV HD, Full HD ou 4K em casa, não imagina como era diferente assistir televisão antigamente. Essa aqui é uma das mais antigas aqui do museu, né, Zé? Isso, essa é uma americana, né? RCA Victor, e ela é da década de 50, essa televisão, né? E é um estilo bem legal, parece esse estilo vintage, né? Que replica o estilo da época aí dos anos 60, mas a gente vê como tinham as antenas, ela era de carregar. É portátil, assim, era uma ideia de ser portátil. Esse aparelho era um aparelho portátil para a década de 50, então. Esse era portátil. E quem tinha essas televisões na época, na década de 60? Não era todo mundo, né? Não. Quando você pega a Segunda Guerra Mundial, você vê que foi muito documentado. O audiovisual começa a crescer, daí ele vira comercial. E quando começa a aparecer as televisões, começa a aparecer a arte em geral do audiovisual já no pós-guerra, em geral as classes mais abastadas, né, que tinham condição de comprar. Eles eram caros para a época, né? Mas há algo da TV que eu pessoalmente acho que a TV já nasce popular. Eu acho que não é correto a gente dizer que ela era uma coisa só da... As TVs, elas não são baratas, mas elas já tinham um aspecto popular. Para atingir todas as classes. Todas as classes, né? E aqui a gente tem diversos modelos aí da década de 50, 60, até chegar aqui nos anos 2000, inclusive modelos de câmeras de televisão da época. Olha só o tamanho dessa câmera, o peso que ela deve ter. Como que era difícil fazer uma transmissão na época ainda? Essa aqui é uma câmera para estúdio, né? Do trabalho de vocês, né? Mas é da década de 70, é pesadíssima, né? E como era uma coisa nova, a televisão pro paranaense na época, muito da influência veio de fora. Sim. A televisão daqui teve uma influência americana? Americana. Quem cria a televisão, a primeira, em 1950, são os americanos. Então, são os técnicos da própria RCA Victor, que a gente viu naquele aparelho, que vieram na década de 50 montar todo o sistema da televisão em São Paulo, né? Então os americanos realmente tinham uma grande influência nisso e tinha uma tecnologia, né? Não só eles, mas eles tinham o primeiro domínio dessa tecnologia da televisão. Mas também eu acho que é uma coisa bem importante, assim, que nem no caso do Paraná, os técnicos do rádio foram muito importantes. Muitas personalidades ali da década de 60 que fizeram sucesso na televisão paranaense e brasileira também, vieram do rádio, né? Eram pessoas que já tinham uma relevância muito grande no rádio. No rádio. Nós vamos trocar. Nós até estávamos conversando, por exemplo, sobre o Mário Vendramel, né? Foi o primeiro entertainment da televisão, né? O Chacrinha paranaense aí. O Mário Vendramel veio do rádio, de Apucarana, ele era de Apucarana, ele vem para a televisão e trabalha na TV Paranaense, a primeira que ele trabalha. Bom, e agora mais duas perguntas, que os dois alunos estão ali até dormindo já, né? E uma das personalidades
que marcaram época no início da televisão foi o Simval Martins, né? Simval Martins, ator, veio do rádio também, né? E fez na TV Paranaense a primeira novela, a primeira telenovela. A Daiane já mostrou um pouquinho aqui no Estúdio C da história do Simval Martins. Você lembra um trechinho? Simval Martins, gente, fez a primeira telenovela paranaense. Que ano que foi, Simval? 64. 64. Nunca esqueci de 64. Como que era o nome da telenovela? A Última Carícia. A Última Carícia. Foi muito bacana. E porque era difícil, porque era ao vivo. Era segundas, quartas e sextas, dia sim, dia não. Você tinha que decorar 18 páginas. Nossa, quanto tempo de duração? Não podia errar. Mais ou menos uns 40 minutos por capítulo. Em preto e branco, que ainda não existia a TV a cores. Não existia. Opa, me dá essa honra de reproduzir uma cena de novela com você, A Última Carícia, primeira telenovela da TV Paranaense, agora RPC. Tentaram nos separar de tudo quanto é jeito. Fizeram intrigas que você nem pode imaginar. Mas nada conseguiu fazer você se afastar de mim, porque você já estava dentro de mim. E isso é insubstituível. Eu continuo te amando como nunca amei em toda a minha vida. Você é minha paixão, é o meu desejo, você é tudo na minha vida. Ai, adorei, meu querido. Essa aqui é muito tradicional, hein, Zé Luiz? A gente vê em filmes antigos, realmente era um móvel da casa muito importante. Não, era um dos móveis mais importantes da casa, viu? E o curioso dessas televisões antigas também é que elas eram valvuladas. Válvula. Então, quando a pessoa ligava, tinha que esperar esquentar um pouquinho, alguns segundos, até cerca de 20, 30 segundos, até aparecer a imagem, né? Então, se quisesse ver um programa, não dava para ligar na hora, senão perdia o começo. Já tinha que se programar antes. Liga um pouquinho antes, porque até esquentar, aí ela começava a aparecer a imagem na tela. E para assistir a RPC, na época, a TV Paranaense, cheguei a achar o canal 12 aqui, é isso? Achar o canal 12. Vamos colocar o canal 12 então aqui. Vamos ver se eu acho. 11, 12, prontas. Agora sim. Aí, quem ligasse aí, ia poder assistir a programação da TV Paranaense. Da TV Paranaense. E aqui a gente tem as mais tradicionais. Aqui umas mais tradicionais. Aqui já um pouquinho mais nova, com o seletor já aí na frente, né? E a televisão até hoje é aquele local, aquele espaço ali da casa onde agrega todas as pessoas, né? Todas as pessoas. Sempre tem a televisão ali para as pessoas consumirem informação, se divertirem, ouvirem boas histórias de maneira agregada e junta, o que acontece desde a década de 50 aqui no Paraná. E eu acredito também que a televisão, ao chegar aqui no estado, influenciou muito a vida das pessoas por aqui. O que a sociedade mudou com a chegada da televisão no Paraná? Eu acho que muda completamente a sociedade, em vários planos, assim. Primeiro, ela aproxima a informação. Eu acho isso muito interessante, porque, às vezes, assim, vamos pensar, se você pegar a década de 60, para você ir para o interior do Paraná, você não tinha estradas direito, você levava, às vezes, 2 dias, vários dias, né? Você não tinha informações. Informações eram através dos jornais e do rádio. A televisão aproxima. Ela começa a tornar mais universal a comunicação. Eu acho que isso é uma mudança fantástica. E a outra mudança, eu acho que é a produção cultural, a produção da informação, do jornalismo, que daí você muda, a informação se torna mais rápida, mais dinâmica e mais acessível para todos, e a produção cultural. As telenovelas, os programas de humor que começam a surgir, o cinema que começa a vir para a televisão, quer dizer, antes você tinha que ir no cinema, até a década de 50 você precisava da sala de cinema. As televisões começam a trazer o cinema, né, para a televisão, filme para a televisão. Então eu acho que nesses aspectos muda muito a vida das pessoas, é uma outra dinâmica. Quantas histórias, não é mesmo? A época em que a RPC nasceu marcou muitas pessoas. A década de 60 foi um período importante para o futuro. E tem gente que ama tanto o modo de vida e a cultura dessa época que em pleno 2020 ainda vive com os mesmos costumes de 60 anos atrás. Já já a Camila Barbieri conta essa história pra gente, não sai daí.
Alô? Oi, Marília, me conte uma coisa, como que as coisas estão aí nos anos 60, hein? Ai, aqui tá supimpa, super tranquilo. Eu tô falando aqui direto de 2020, tô super interessada em voltar no tempo, porque eu quero saber tudo sobre a cultura pin-up. Você me conta? Você tem que vir aqui em casa, então. Então fechou. Até daqui a pouco, tô chegando. Cheguei aqui na casa da Marília, fiquei surpresa demais, porque tem vários elementos dos anos 60, né, Marília? Sim, anos 60 aqui no Brasil, que na verdade remetem aos anos 50 dos Estados Unidos. E ó, pessoal, a gente tá aqui sentadinho nesses móveis, não é à toa, porque tem uma diferença, que até eu me confundo, o tal do vintage e o tal do retrô. Exatamente. Vintage são peças originais de décadas antigas. E retrô são peças que foram feitas hoje em dia com o estilo, com o design retrô. Uau, meu povo! Aqui está a cozinha, todas com itens originais. Deixa eu falar que eu tô combinando com a geladeira. Esse fogão é curitibano, né? Ele é curitibano, ele é de uma marca chamada Gazelle. É uma marca que, obviamente, não existe mais, infelizmente. E tem pouquíssimos exemplares dessa marca, ela era aqui de Curitiba. Comecei realmente a procurar alguma coisa para trabalhar e fui pro ramo da moda. E daí, por conta disso, eu fui fazendo esses ensaios fotográficos, como pin-up, pra mostrar como é que era a peça, e a mulherada começou a ficar louca. Queria fotografar também. Então eu ensino elas como posar, como se vestir, elas no final viram uma pin-up, às vezes por um dia, às vezes pelo resto da vida, que nem eu. Maria não é fraca não, minha gente. Olha só essa faixa aqui de pin-up, isso aqui em Las Vegas. Que concurso foi esse? Me conte. Esse é o maior evento e o maior concurso de pin-ups do mundo, que é o Viva Las Vegas. Fui vice Miss Pin-Up Viva Las Vegas. Pega essa, tem só duas brasileiras, né, do Brasil inteiro, e eu fui uma delas. Os estados brasileiros se apresentam. E no teu dia a dia você não se veste, não se traja inteira de pin-up, mas algum elemento ou outro você usa? Sim, para o dia a dia eu pego um olho gatinho, eu gosto muito de estar com a maquiagem. O gatinho é da época? O gatinho é. Pra você parecer que você está maquiada, se você passa um batom vermelho, já parece que está maquiada. Verdade. Então o vermelho virou a cor da época e hoje em dia a gente associa diretamente aos pin-ups. Agora, a nossa querida amiga Marília vai me dar umas dicas, eu muito lady que sou, só que não. Tá. Primeira coisa, perninhas. Você vai juntar um joelho no outro. E aqui a gente faz perninhas de bumerangue. Jesus amado! Você é uma bailarina. Perfeito. Tá bom? Nem leu. Seguinte, meus amigos, a casa da Marília fica aqui na Vila Auer, que dá mais ou menos uns 15 minutos até o centro de Curitiba. Na década de 60 tinha um costume muito forte das pessoas saírem dos bairros e irem até o centro da cidade para comer cachorro quente, o famoso dogão. Leonardo Portioli, é ou não é verdade essa história? Conta pra gente. Pois é, Camila, os famosos cachorros quentes fazem sucesso desde a década de 60. É algo da cultura americana que foi adaptada para nossa capital aqui de um jeito diferente. Eu estou na frente de um estabelecimento que desde 1946 serve uma receita adaptada. E dizem que é uma delícia. Vamos conferir ali, ver o que eles fizeram de diferente e por que faz tanto sucesso assim por tantos anos. E a gente está aqui dentro do restaurante com o Paulo e com a Silvia, eles que administram, e não é à toa, afinal é do seu avô, né, Silvia? Isso, é meu avô, que foi o fundador. Fundou, passou pro seu pai e agora passou para você. Sim, nós assumimos em 1994. Tem um lanche que foi inaugurado, criado na época e até hoje continua sendo servido. Um não, dois, aliás, dois, né? É o pernil com verde e o cachorro quente com verde. E se tem alguém que sabe dizer as diferenças dos anos 50, 60 até hoje no centro de Curitiba, é o José, que está trabalhando na lanchonete há 50 anos. 50 anos. Muito tempo, José. Bastante tempo. Já conseguiu ver as diferenças daquela época até hoje? Bastante. O que mais mudou? Mudou porque tinha atração, né? Tinha o pessoal aqui no cinema, tinha futebol, tinha os músicos que ficavam aqui na frente. Aí o pessoal saía do trabalho ali no Canal 12 e vinha aqui comer. Fazer lanche. Então aqui estão dois dos mais tradicionais lanches da cidade, né, José? Esse é o pernil com verde, olha só que coisa bonita, gente. Tradicional. Super tradicional. Esse aqui veio primeiro, inclusive.
Primeiro. E aí, pouco tempo depois... Veio o cachorro-quente com vinas. Cachorro-quente com vinas, que é bem diferente do cachorro-quente tradicional. O pão é outro, é um pão d'água. A vina também é uma vina especial. Devidamente isolado, para tirar a máscara e poder provar esse lanche tão tradicional assim. Tô com água na boca já. Vamos conhecer então o cachorro-quente com verde. Lanche tradicional há décadas aqui no centro de Curitiba. Tá aprovado. Uma delícia. Realmente o gosto é muito diferente do cachorro-quente tradicional, mas mesmo assim é excelente. Muito bom. Quantas histórias incríveis para fechar o mês de comemoração aos 60 anos da RPC, né? Mas calma que ainda não acabou, gente. Eu quero fazer um convite para você que está aí no sofá de casa. Que tal participar de um game de perguntas e respostas sobre a história da televisão no Paraná, hein? Acesse o QR Code que está aparecendo aqui no canto da sua tela e brinque com a gente. Eu convidei 30 fãs de televisão para participar deste game sobre os 60 anos da TV no Paraná e também sobre a história da RPC, é claro. E você pode assistir essa disputa agora mesmo em uma transmissão exclusiva no G-Show. Então aproveite e aponte o celular para esse QR Code ou acesse gshow.com/Estúdio C. Será que você aí de casa também vai acertar as perguntas que nós preparamos? Todos prontos? Tô vendo alguns ansiosos aí. Ô Audrey, estudou bem a matéria? Mais ou menos. Eu sou tipo aquela teletonta, lembra? Esse personagem da Cláudia Raia, né? Eu sei tudo de TV, então se eu errar alguma coisa eu vou ficar bem chateada. Corre pra lá porque tá divertidíssimo. Eu te espero no G-Show. O Estúdio C de hoje vai ficando por aqui, mas segue a gente nas redes sociais e acompanhe o nosso game, que semana que vem nós estamos de volta. Até lá!